Abramos a palavra de Deus em João, capítulo 1, Evangelho de João. Ainda seguimos no primeiro capítulo. Hoje vamos ler do verso 19 até o verso 28. João 1, 19 a 28. Diz assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós há quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Santíssimo, que o mesmo poder do Espírito que encheu João o Batista, o João Evangelista, seja o Espírito que esteja sobre mim essa noite, Senhor, enchendo-me com o Teu poder, a fim de anunciar o Evangelho aos Teus filhos. E assim como Ele, Senhor, diminua, Senhor Deus, a mim mesmo e cresça sobre nós. Abra o coração dos Teus filhos essa noite, para que nós sejamos enriquecidos com o Teu Evangelho. Amém. Decepção é uma palavra que sempre está presente na nossa vida, mas que poderia ser muitas vezes evitada. Porque a decepção nada mais é do que a frustração diante de expectativas que não se realizaram. Eu esperava algo e aquilo não se realizou, então eu fico decepcionado com aquela situação. Eu me decepciono com situações, mas eu me decepciono especialmente com pessoas. O problema da decepção, irmãos, é que na maioria dos casos, para não dizer em todos os casos, porque não tenho condição de avaliar todos, mas na maioria deles, isso eu tenho certeza, a decepção ela vem porque nós colocamos expectativas além daquelas que eram reais. Eu me decepciono com pessoas porque eu fiz uma avaliação a respeito delas, de coisas que elas poderiam fazer ou me dar, quando na verdade elas nunca demonstraram essa possibilidade. Nós simplesmente cegamos. Nós olhamos e projetamos na pessoa aquilo que nós queríamos que elas fossem, ou queríamos que elas tivessem poder para tais e tais coisas, e esperamos de acordo com a expectativa que não está baseada na realidade. Às vezes, essa decepção ela é alimentada pela malícia do outro, que tenta passar uma coisa que, na verdade, ela não é. As pessoas nos decepcionam porque elas prometem um emprego, quando, na verdade, elas não poderiam te dar um emprego. Elas te decepcionam quando elas prometem amizade, mas quando você percebe na sua vida nada do que ela fazia durante todo o processo, até você perceber o motivo da decepção, nada disso era amizade.
Então nós somos, de uma certa forma, enganados quando há malícia no outro, mas nós mesmos queremos nos enganar. E voltando à minha afirmação, a maioria das nossas decepções, portanto, poderiam ser evitadas, porque estava claro que as coisas não eram como nós estávamos imaginando, e haviam sinais disso, os quais nós não percebemos pela cegueira do nosso próprio coração. Mas aqui no Evangelho de João, há alguém que não deseja enganar o outro, alguém que aprendeu quem é e que não desejava decepcionar o outro maliciosamente, ainda que os seus interlocutores, tanto os seus discípulos quanto aqueles que procuravam saber quem ele era, o forçassem ou o pressionassem para dizer aquilo que ele não era, a prometer ser quem ele nunca seria. Eu digo, inclusive, os discípulos, porque os irmãos devem lembrar que houve uma discussão entre os discípulos de João nos evangelhos e os discípulos de Cristo. Apesar de João deixar claro que ele não era o Cristo, que ele não era o Messias, que ele veio como aquele que vai anunciar o Messias, mas não era o Messias, todavia, alguns discípulos de João passaram a tratá-lo como o próprio Messias, e houve uma grande discussão ali entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus Cristo. E além deles, os enviados dos fariseus, que aqui são os interlocutores de João, João Batista, que querem saber quem é esse homem. Veja, por trás disso, o pano de fundo, o contexto histórico, é que há mais ou menos 100 anos antes desse ocorrido, o Império Romano havia tomado toda a terra de Israel, ou seja, se apossou de Israel e agora imperava sobre aquele povo. E a esperança dos profetas é que viria o Messias para libertar o povo de Deus. E eles confundiram o contexto histórico, político, militar, social, com a vinda do Messias. E atribuíram ao Messias, o Cristo, como nós vamos ver daqui a pouco, a solução desses problemas políticos, econômicos, militares, étnicos. E eles aguardavam o Messias que viria resolver estes problemas que eles estavam apontando como sendo a missão do Messias. E buscavam saber quem era esse homem. Quando João vem batizando e pregando com um tom profético, um tom duro, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, raça de víboras, como ele disse lá em Mateus capítulo 3, diante dos fariseus, aquilo criou uma expectativa. Será este o Messias? Será esse aquele que vem para resolver os problemas de Israel? E aqui João já não está em Jerusalém, mas ele está após o Jordão, está no lugar, no extremo de Israel, e para lá é enviada uma comitiva, enviada pelos fariseus, Observe que o texto diz exatamente isso, verso 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. No verso 1 é dito qual é a procedência desses homens. Verso 19, aliás, que é o primeiro verso da sessão. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Então aqui é a descrição do testemunho de João. Diante de quem? Dos enviados dos fariseus, procedentes de Jerusalém, que queriam saber qual era o cunho do ministério de João, o Batista. E por que enviaram sacerdotes e levitas? Porque se você ler Lucas capítulo 1, você vai descobrir que João Batista era filho de Zacarias, que era da família de Levi, portanto era um dos levitas, e assim só poderia ser interrogado por sacerdotes e levitas. Um levita não poderia ser interrogado por outra pessoa, a não ser por alguém que tivesse ofício. Então eles enviam os fariseus, sacerdotes e levitas para interrogar alguém que era levita. Só que com essa informação eles deveriam perceber
que, sendo levita, ele não poderia ser o Cristo, porque o Cristo procederia da família de Davi, da tribo de Judá, e não da tribo de Levi. Conhecedores da lei ou não, eles já estavam equivocados na expectativa, porque a pergunta é, veja, verso 19, quem és tu? E depois eles insistem, és tu Elias? És tu o profeta? És tu o Cristo? Diga-nos quem és. Eles queriam saber qual era o testemunho de João, para a partir daquele testemunho criar expectativa e trazer de volta, pelo menos essa aparentemente era a missão desses homens, trazer de volta a resposta para os fariseus. Então, a angústia é muito grande aqui nesse texto. Você percebe que eles estão realmente, eles estão incumbidos de uma missão de saber quem é João, porque foram enviados para tal e assim deveriam trazer a resposta. Então, o testemunho de João, na pergunta é, quem és tu? O versículo 20 diz assim, segundo João Evangelista, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Olha, irmãos, o texto de João, vocês já perceberam que é um texto que a gramática, ela precisa ser usada vez por outra. A estrutura dessa frase é complicada, veja só. Ele confessou e não negou, confessou. Aí quando ele vai confessar, ele nega, eu não sou o Cristo. É porque a forma de João dar testemunho é negativa e positiva. Ele confessa, não sou o Cristo. Positivamente, eu sou João, eu não sou o Cristo. Mas ele nega, eu sou um profeta, mas eu não sou Cristo. Eu sou um profeta, mas não sou Elias. Então, é o aspecto positivo e negativo. Isso evidencia ou enfatiza o testemunho dele. João está aqui, tentando se livrar de qualquer dúvida. Então, ele por um lado confessa, por outro lado ele nega. Não negou, confessou. Eu não sou o que vocês estão pensando que eu sou. E aqui é um ensinamento muito forte, irmãos. Quando nos perguntam quem nós somos. Porque se tem uma coisa difícil na vida, é você definir alguma coisa. Tente definir. Se eu lhe pedir a definição do que é uma lâmpada, você vai ter dificuldade. Definir exatamente o que é, o que se chama de metalinguagem, que é a linguagem para explicar uma coisa. É a linguagem, por exemplo, dos dicionários. É difícil. Agora, tente definir quem você é. Geralmente a gente busca nos definir como aquilo que nós cremos, somos cristãos, com quem somos casados, qual é a profissão, eu sou engenheiro, eu sou médico. Mas isso não é o que você é, isso é o que você faz. Ser casado com é o estado civil da sua vida, mas não é você. É difícil se definir, mas é preciso saber quem eu sou. Nas obras de João Calvino, logo no começo das Institutas, vocês vão perceber que ele dedica ali os primeiros capítulos da sua obra magna para falar a respeito do conhecimento de Deus. Porque o primeiro conhecimento é o conhecimento por excelência. Quando eu conheço Deus, aí ele passa a descrever depois o seu autoconhecimento. Eu nunca vou conhecer a mim mesmo se primeiro não conhecer a Deus, ou seja, eu me conheço diante do Senhor. Todo o meu conhecimento tem como referência Deus. Portanto, aqueles que sabem descrever a realidade, só sabem descrever a realidade em Deus. Nós sabemos o que é família, porque nós aprendemos na família de Deus o que é família. Nós sabemos o que é um pai, porque nós temos o pai que é Deus. Nós sabemos o que é um filho, porque nós sabemos quem Cristo é como filho. E assim nós vamos aprendendo as coisas, a descrever as coisas a partir de Deus.
Todos aqueles que desejam conhecer a realidade sem Cristo irão descrever uma realidade enviesada, uma realidade minimizada, nunca o todo da realidade. Mas João, como conhecia a Deus, sabia muito bem quem ele era. E o texto continua dizendo o seguinte: eu não sou o Cristo. Mais uma vez aqui a gramática, ele vai sempre utilizar, ele articula, né, o sujeito. Eu não sou, não é Cristo, eu não sou o Cristo. Porque veja, a palavra Cristo, ela vem da raiz do verbo ungir. Cristo é o ungido. Assim como Messias, isso seria no grego, no hebraico seria Messias, é ungido. E se você for parar para pensar, se João, conforme o capítulo 1 de Lucas, é filho de Zacarias, ou seja, um levita, ele foi ungido. Porque o levita era ungido, profetas, reis, sacerdotes eram ungidos. Então, em um certo sentido, ele era ungido. Mas ele sabia que ele não era este tipo de ungido que eles estavam procurando. Que tipo é esse? O ungido, o Cristo, o Salvador do mundo. Então, eu sei quem eu sou. Existe um aspecto em mim, no meu ministério, onde há unção, mas eu não sou aquele que vocês estão procurando. Ele prossegue, verso 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? Veja só, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Por que a pergunta, logo imediatamente após o Cristo, eles perguntam: és tu Elias? Volto comigo para Malaquias capítulo 4. Perceba a expectativa que havia no final do Antigo Testamento a respeito da chegada de Elias. Lembre-se, Elias, está narrado lá no segundo livro dos Reis, era o profeta, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um homem de muitos sinais, que trouxe muita revelação, e esse homem que ascendeu ao céu de uma forma miraculosa, é prometida a sua vinda. Né? Veja, capítulo 4 de Malaquias. Verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Observe que esses são os últimos versículos do Antigo Testamento. Depois disso, você passa a página da sua Bíblia e tem páginas em branco até o Evangelho de Mateus. Ou seja, a última revelação do Antigo Testamento é uma profecia a respeito da vinda de Elias. Ora, mas Elias morreu. Ou Elias foi trasladado. Como é que Elias vai voltar? É o mesmo Elias. Lá nos evangelhos você vai perceber o próprio Cristo dizendo, né, foi perguntado a ele se ele era Elias, ele disse: Elias já veio e vocês não o receberam. E ele está apontando para João Batista. Ou seja, João tinha um tipo de Elias. Mas ele não era Elias, ele tinha o espírito de Elias. Elias era profeta? Ele era profeta. Ele tinha o espírito de Elias? Não tenha dúvida, mas ele não era Elias. Elias não voltou em carne e osso. Mas o espírito do profeta estava ali. João era tão meticuloso na sua definição que ele sabia exatamente quem era. Ungido, porém não o ungido. Com o espírito de Elias, porém não o Elias. E aí a terceira pergunta é: és tu o profeta? Com base em que eles dizem isso? Volto lá para Deuteronômio 18. Verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti,
de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a mim, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Isso aqui, essa expectativa é mais uma vez repetida lá em Deuteronômio 32. Não precisa ler, mas é repetido ali. Virá um profeta. A despedida de Moisés é assim: eu estou indo, eu estou voltando para a casa do meu pai, mas vocês não vão ficar sem profecia. Sempre haverá profeta, mas um dia suscitará Deus dentre os irmãos um profeta, e este profeta em específico, ele falará o vosso coração. Então o que é que os fariseus estavam pensando? És tu o cumprimento de Deuteronômio 18? És tu o cumprimento de Malaquias 4, verso 5? És tu o cumprimento de todo o Antigo Testamento? Você percebe a tentação de João aqui? De um homem a quem as pessoas colocaram tanta expectativa. E sabe por que João não cedeu a essa tentação? Porque João sabia exatamente o que ele deveria fazer. Irmão, não ceda à tentação de se fazer o que você não é, de passar uma imagem que não corresponde à realidade. E veja só, nunca foi tão fácil fazer isso. As redes sociais, irmãos, elas estão aí prontas para você passar uma falsa imagem de si. Mas até elas parece que já perceberam como isso é desgastante, a decepção entre até aqueles memes que mostram assim, expectativa, realidade. Até isso já ficou claro. E antes, os perfis que eram mais visitados, que tinham mais acessos, eram os perfis perfeitos, onde as pessoas estavam ali prontas, maravilhosas, mulheres maquiadas, homens muito bem vestidos, barba feita, tudo perfeito. Eram os perfis onde as pessoas mais eram requisitadas. E aí, estudando um pouco a esse respeito, essa semana, eu vi de alguém que é especialista na área dizer: pode abandonar esse tipo de pensamento, porque agora o caminho da rede social é outro, eles querem ver a realidade. Eles querem acompanhar o dia a dia das pessoas. Eles querem tentar, de algum modo, enxergar verdade naquilo que está sendo passado ali. Lógico que é uma verdade maquiada, mas ainda assim há um despertar para a verdade, até nas redes sociais. Eu preciso saber quem eu sou, e eu preciso mostrar às pessoas quem eu sou. E não criar expectativas, por exemplo, nos seus filhos. O pai e a mãe devem sim ser exemplos e modelos para os seus filhos, mas não devem passar para os seus filhos uma aparência de impecabilidade. Primeiro porque eles vão descobrir. Quando eles descobrirem, eles vão se decepcionar. Então você errou com seu filho, você pecou, você não tem argumento nenhum contra o seu erro. O que você deve fazer é pedir perdão ao seu filho. E com isso, teu filho vai aprender que meu pai, apesar de ter autoridade, apesar de ser um homem honesto, um homem correto, ele também erra. Isso vai aproximar você do seu filho. A mãe que pede perdão ao filho, filho que pede perdão ao pai, o marido que pede perdão à esposa. Não tem nada de mal nisso, irmão. Nós somos seres reais, pecadores, e a gente precisa viver com base na realidade.
O patrão que errou e chega para o funcionário e pede perdão. Isso é a verdade, é saber quem você é. Os pastores e os presbíteros, que são o espelho da igreja, que são, né, o exemplo para a igreja, mas também são homens pecadores, eles têm que estar dispostos a demonstrar isso. A igreja precisa ver nos seus pastores, nos seus presbíteros, nos seus diáconos, homens de carne e osso. Homens investidos de autoridade, sim, homens a quem Deus vai mais cobrar, sim, mas não impecáveis. Porque aí você vai se decepcionar conosco com base numa coisa que nós não podemos te dar. Nós não podemos prometer algo que é impossível para nós. E vocês precisam também alimentar expectativas correspondentes a quem nós somos, a nossa própria natureza. Porque senão, irmãos, vocês também vão se decepcionar. E é triste a decepção dos membros com os seus pastores, dos filhos com os seus pais, dos funcionários com os seus patrões. Voltando para o texto, verso 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu. Como é que ele responde? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Não poderia ter uma resposta melhor. O profeta responde com a palavra. Quem eu sou? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele está citando agora Isaías capítulo 40. Abra comigo, por favor. A partir do verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, quem hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Por que citar Isaías 40? Veja só, o texto de Isaías ele é dividido em 3 partes. Tanto que os liberais eles vão dizer que tem, né, o primeiro Isaías, o Deutério Isaías, né, e o terceiro Isaías. Está completamente fora da interpretação ortodoxa. É o mesmo Isaías, só que em fases distintas da sua profecia. E o capítulo 40 é justamente a abertura da última fase, quando o servo sofredor vai ser apresentado, ou seja, Cristo está sendo apresentado na sua obra. E quando a última sessão do profeta messiânico, Isaías, para você ter ideia, ele é considerado o 5º evangelho. Você tem uma ideia de como ele é messiânico. É o evangelho do Antigo Testamento, o 5º evangelho. No capítulo 40, o servo sofredor começa a ser apresentado. E como ele começa a ser apresentado? Consolai os meus filhos. Como é que vai haver consolo? A voz do que clama no deserto. Veja, o povo estava no exílio, o deserto é o caminho de retorno para a terra de Israel. Foi assim na primeira vez que Israel foi para o exílio, pelo menos no que se diz popularmente, primeira vez
Na verdade, o primeiro exílio foi a saída do Éden. Mas o segundo exílio é que deixa isso claro. O deserto é o lugar onde o caminho para voltar à terra da promessa. Como é que era o deserto? Um caminho tortuoso, um caminho difícil. Você tinha montes, você tinha outeiros, você tinha vales. E o trabalho daquele que vem para endireitar o caminho é aplanar o caminho para a chegada na terra da promessa. João, ele está dizendo o seguinte: aquilo que Isaías falou a respeito do retorno a Jerusalém, no segundo cativeiro, é semelhante ao meu trabalho, diz João Batista. Eu não vim para colocar o povo na terra da promessa, eu vim para preparar o caminho. Eu sou o profeta que vai abrir os caminhos para o Senhor. Eu não sou o profeta, eu sou um profeta. Eu sou aquele que vai declarar a necessidade do arrependimento como Elias. Eu sou ungido, ou seja, fui investido de autoridade para proclamar assim diz o Senhor, mas eu não sou o Senhor. E aí sabe o que é mais interessante? Isaías 40 fala sobre um caminho aplanado. E aí você começa a ler 41, 42, aí apresenta-se o servo sofredor. Capítulo 53, o sofrimento do servo sofredor. Não havia nele beleza nem formosura, ele levou sobre si a nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e vai desenrolando ali todo o sofrimento de Cristo. Aí quando você chega lá nos últimos capítulos, o que é narrado? Novos céus e nova terra. Um mundo restaurado, um mundo reconstruído em Cristo. Só que isso não aconteceu na segunda vinda do segundo exílio. Então, a profecia de Isaías se cumpriu em partes. Eles voltaram do exílio, eles vieram com a profecia, como a profecia havia dito. Eles tomaram a sua terra novamente, reergueram o templo, mas não houve reconstrução completa. O pecado ainda jazia no mundo. Voltando lá para João, quando ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele está dizendo, agora sim, a profecia de Isaías começou a se cumprir completamente. Eu venho para apresentar o Messias tão aguardado. Eu não sou Messias. Eu venho para apresentar o profeta. Eu não sou o profeta. Eu tenho o espírito do profeta, eu tenho o espírito de Elias. Eu sou ungido para ser profeta. Mas eu venho ainda para apresentar aquele que é completamente a salvação do povo. Nele haverá reconstrução. E nele vocês verão novos céus e nova terra sendo reconstruídos. Olhem para ele e não para mim. É por isso que ele diz, no versículo seguinte à sessão que nós estamos tratando hoje, observe verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, ele estava apontando para si: eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou, apontando para si. Então, quando há virada na sessão, ele diz: eis o profeta, eis o Cristo. E o que é que ele vai fazer? Ele vem tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está aqueles que vocês aguardavam. Este é o Cordeiro. Eu vim aplanar o caminho. Então ele sabia que o trabalho dele era apontar para Cristo, não era ser Cristo. Irmãos, existe uma forma de pensar nesse mundo que é trágica. Quando, eu não estou nem falando de pastores, mas de pessoas comuns, elas passam a agir como se Cristo fossem. Assumindo um papel que não é nosso.
elas tentam morrer pelo outro. Veja, a Bíblia nos ensina a ter empatia com o nosso semelhante. É ensinado na palavra de Deus ter empatia e sofrer com o seu próximo, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é bíblico. Mas eu não posso morrer, no sentido, eu não posso acabar a minha vida por conta do outro. Eu não sou Cristo. Se você começa a pensar dessa forma, meu irmão, você não só apenas não resolve o problema do outro, como você cria um problema para si mesmo e para a sua casa. Não é possível pensar dessa forma e não ter grande prejuízo. Viver assim é trazer grande prejuízo para a sua casa. Você, bote isso na sua cabeça, não é Cristo. João Batista, um profeta, sabia disso. Saiba você também. Ele diz: eis o que tira o pecado do mundo. Eu não consigo tirar o pecado do mundo, ou seja, eu não consigo resolver os problemas do mundo. Quem vai reconstruir o mundo não sou eu. Quem vai resolver os problemas do mundo não sou eu. Agora, isso não deve me fazer alguém acomodado. Eu devo ser instrumento de Deus para resolver os problemas mais próximos de mim. A começar de mim mesmo, dos meus familiares, da minha igreja, dos meus amigos. Eu vou me identificar com o problema deles, mas eu posso colocar na minha mente que eu sou a solução sem eu ser. E aí você se decepciona, você decepciona os outros, e é uma grande tragédia. O texto continua dizendo o seguinte, verso 24: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem um profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. A pergunta agora é: por que você está batizando se você não é o Cristo? Portanto, havia uma expectativa de batismo do Messias. Batismo, irmão, não ou pelo menos essa cerimônia não é algo que começou na Nova Aliança, né? O batismo já existia, a cerimônia de purificação já existia na Antiga Aliança, o lavar as mãos, e sempre por aspersão, é sempre bom lembrar disso. Todas as cerimônias de purificação no Antigo Testamento nunca foram por imersão, ou seja, nunca foi o sujeito sendo colocado dentro de um barril de água, ou de um rio, ou do mar. Nunca foi assim, sempre foi por aspersão, água na cabeça. Então, até a palavra batismo, às vezes ela é confundida como uma única aplicação de imergir, e não é só essa aplicação. Não é o meu ponto agora, mas é sempre bom lembrar disso. Então, eles tinham expectativa de batismo, porque batismo já existia na Antiga Aliança, no sentido de ser purificação dos pecados, cerimônias de purificação. Só que havia uma cerimônia específica onde o Cristo iria batizar o seu povo. Eles estão dizendo: como é que você batiza se você não é Cristo? Aí ele está dizendo: eu batizo, mas eu batizo com água, para arrependimento. Aí se você ler Lucas 16, o texto fala lá: porque a lei e os profetas vigoraram até João. Preste atenção nisso. O batismo de João não é o batismo do Novo Testamento. Porque há uma virada do Antigo para o Novo Testamento, é justamente no ministério de João. Ele é a dobradiça entre um e outro evangelho, um e outro testamento. A partir de João, ou seja, com Cristo, começa a nova aliança. Portanto, o batismo de João é batismo da antiga aliança. Se você tiver curiosidade, depois leia Atos capítulo 19, você vai perceber que lá, discípulos que foram batizados por João, foram batizados, não rebatizados, foram batizados no batismo neotestamentário pelos apóstolos. Você entende? Porque eles não tinham sido batizados em nome da Trindade, e agora foram batizados. O batismo de João era batismo de arrependimento, preparando para a chegada da nova aliança. E esses que foram batizados em João são batizados agora em nome da Trindade Santíssima.
pelos apóstolos, porque eles conheciam só o testemunho de João. E João diz aqui: haverá alguém que batizará não com água, mas com o Espírito. Os irmãos já devem lembrar que há uma discussão grande com o batismo com o Espírito, né? No meio pentecostal, parece que você tem uma primeira bênção, que é a conversão, e depois uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito, evidenciado pelo dom de línguas. Sem fundamento nenhum na Escritura. Zero fundamento. O que é dito aqui é simples. O meu batismo é algo externo. É uma cerimônia externa. Ele virá para tratar o vosso coração. Ele batiza com o Espírito Santo e com água. Ou seja, ele vai batizar no teu coração, ele vai circuncidar. Veja, porque aqui é a ligação direta do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo é dito: não basta circuncidar a carne do prepúcio, é preciso circuncidar o vosso coração. Na Nova Aliança ele está dizendo: o batismo de Cristo não é só com água, é com o Espírito, ou seja, é o batismo do coração. Só Ele pode fazer isso. Você pode ser membro de igreja, você pode estar no hall da igreja, você pode ter uma vida aparentemente ilibada diante dos homens e não ter sido batizado com o Espírito Santo no teu coração. E é uma atenção que os crentes devem levar sempre, uma pergunta que nós devemos fazer: se nós realmente fomos batizados com o Espírito Santo na conversão, ou seja, se nós fomos convertidos ou não. E João sabia muito bem, esse não era o papel dele. Aí ele diz: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Por que ele menciona esse ato, né? Desatar as correias das sandálias? Num dos comentaristas que eu li, ele diz exatamente o seguinte: F.F. Bruce, bastante conhecido por sinal. Ele fala que para um discípulo, o discípulo ele deveria se colocar na posição de servo, e ele deveria fazer tudo que um servo faz para o seu mestre. O papel do discípulo era esse, era ser humilde. Mas havia uma única coisa que o servo, o escravo fazia, que o discípulo não deveria fazer: era se baixar para desatar as sandálias dos pés. Isso era uma coisa tão humilhante, que o discípulo não estava obrigado a fazer. Aí João vai dizer exatamente isso: eu não sou nem digno. Veja, o servo era uma cerimônia humilhante para o servo desatar as correias das sandálias. Para o discípulo, impossível. João diz: ele é tão superior a mim que eu não tenho dignidade de chegar aos pés de Cristo para desatar suas sandálias. Tamanha é a glória do meu Senhor. Dá para perceber a noção que esse homem tinha do seu ministério? O meu ministério é glorioso, o meu ministério é de apresentar o Cristo. Eu vim para aplanar os caminhos, ou seja, eu estou abrindo aqui, aplanando os caminhos para a vinda dele. Isso é muito glorioso, mas eu não passo disso. Como os pastores precisam saber, irmãos, exatamente quais são as suas funções. Nós não podemos gerar expectativa no povo em achar que nós somos além daquilo que nós temos a dar. Nós não resolvemos o problema de ninguém. Nós não morremos por ninguém. Nós não salvamos ninguém. É glorioso nosso ministério. Mas o meu trabalho aqui como pregador da palavra, sempre apontar e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ficou faltando só um detalhe que é evidenciado no texto, mas parece não ser uma informação muito relevante, mas é de fato relevante o último versículo, que diz assim, verso 28. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Informação geográfica que geralmente na leitura em casa a gente passa batido, né? Mas veja, estas coisas se passaram em... o nome
da cidade, em outras traduções, é mais estranho. Aqui foi traduzido por Betânia. E ele diz que essa Betânia fica do outro lado do Jordão, porque tinha uma Betânia que ficava antes do Jordão, essa fica no outro extremo. Ele tá fazendo com que as duas Betânias sejam demonstradas longe uma da outra, para apresentar que uma estava numa ponta e outra estava na outra ponta. E o evangelho, o ministério que atuou em uma Betânia, ele tinha poder para atuar na outra Betânia, no mais extremo da terra. Ou seja, o poder deste Cristo e o trabalho desse ministério, eles vão começar pequeno. Isso parece ser pequeno, é só uma região, é só um paizinho pequeno lá do Oriente Próximo. Mas ele tem poder para tomar conta da terra. O poder desse ministério do Cristo, ele vai sendo apresentado aqui naquilo que é ainda uma semente. Mas ele tem potencial para tomar toda a terra. E ele vai tomar toda a terra. Como ele vai chegar na terra? João Batista vai morrer, mas vão ficar os seus discípulos. Os discípulos de Cristo, que têm o espírito como o de Elias e de João Batista, que pregam a palavra, apontando: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu lhe pergunto: quem é você nesta terra? O que é que você veio fazer aqui, meu irmão? Qual é a sua missão aqui nesse mundo? O que é que você está fazendo aqui? Porque, pelo amor de Deus, não ache que o que você veio fazer aqui foi crescer, casar, ter filhos e morrer. Porque, tirando o casar, até os bichos fazem isso também. E você não é um animal. Não se trate dessa maneira. Você precisa ter concepções elevadas de si mesmo, não no sentido equivocado, mas elevado no sentido de que você é uma criatura de Deus que foi feita filha de Deus para ter espírito como de um profeta, para anunciar o evangelho do Senhor e para trabalhar para o reino do Senhor, que precisa tomar toda a terra. Para isso, meu irmão, você não precisa mentir. Você não precisa passar uma imagem que não é a verdadeira na sua rede social ou na sua vida comum. Tentando aparentar ter o que você não tem, ser o que você não é, ter conhecimento que você não tem. Ler uma página do livro e já citar como se tivesse lido o livro todo. Postar coisas que vão dar a impressão que você é algo que você não é. Intencionalmente, não faça isso. Viva a sua realidade. Agora, dentro da sua realidade, viva todo o potencial que Deus lhe deu. Porque esse reino que está sendo proclamado aqui, ele vai tomar de uma ponta a outra do mundo. A grande questão é: quem é você nesse reino? Alguém que não fez nada pelo seu crescimento? Ou alguém que compreendeu a sua missão e cumpriu? Queira Deus que nós possamos, irmãos, conhecendo quem somos, cumprir nossa missão nessa terra. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, damos graças pela Tua palavra, que ao mesmo tempo nos humilha e nos exalta. Nos humilha para que nós não nos exaltemos, Senhor, e nos exalta para que nós não nos humilhemos além do que é necessário. Somos servos de Deus, é verdade, mas também filhos. E como filhos temos herança nesse reino. Nos cabe, Senhor Deus, então, tomar posição no mundo, não criando nem fazendo, Senhor Deus,
as pessoas ao nosso redor terem falsas expectativas a nosso respeito. Mas conhecendo o nosso ministério, nosso trabalho, nossa posição em cada área da sociedade, cumprir a Tua vontade, para que este reino do Senhor, ele possa se expandir de uma ponta à outra do mundo, e primeiro em nós mesmos. No nome de Cristo nós te pedimos isso. Amém. Amém. Agora nós vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos o Salmo 2 em resposta